A quarta-feira começou tranquila, né? Tava tudo com os mesmos protagonistas, as nossas mesmas controvérsias. É claro, um presidente de uma Assembleia Legislativa preso, né? Que também não é nenhuma novidade se a gente espalhar isso para todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro chama a atenção. Eis que Gilmar Mendes determina que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai a Brasília, o Márcio Rocha com a gente vai explicar direitinho o que o Gilmar Mendes quis e quais são os próximos passos. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal ainda vai analisar essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu vários artigos da chamada lei do impeachment. Ele respondeu a duas ações, uma apresentada pelo Partido Solidariedade e outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e afirmou que vários trechos dessa legislação, que é de 1950, são inconstitucionais e não seguem a Constituição Cidadã de 1988. Entre eles, Gilmar Mendes decidiu que apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar denúncias contra ministros da Corte por eventuais crimes de responsabilidade, motivo que pode justamente levar ao impeachment dos magistrados. Entre eles, o quórum necessário, entre outros pontos, o quórum necessário para a abertura do processo de impeachment contra ministros do Supremo, a legitimidade para a apresentação de denúncias e também a possibilidade de se interpretar o mérito de decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade. O ministro defendeu que o instrumento, o impeachment, não pode ser usado como forma de intimidação, sob pena de gerar insegurança jurídica e pressionar juízes a atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos. Outro ponto atingido pela decisão de Gilmar Mendes é o quórum, justamente para a abertura desse processo. Atualmente, maioria simples no Senado Federal e que, pela decisão, passa a ser de 2/3 do voto. Para Gilmar Mendes, o número reduzido atinge diretamente garantias constitucionais da magistratura, como a vitaliciedade e a inamovibilidade, enfraquecendo a autonomia do judiciário e também a legitimidade das próprias decisões do Poder Judiciário. A gente lembra que isso caiu muito mal, principalmente entre os integrantes da oposição ao governo aqui no Congresso Nacional, porque o líder da oposição na Câmara, por exemplo, o deputado federal Zucco, afirmou que a oposição recebe com indignação e absoluto repúdio a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que, segundo eles, ultrapassa todos os limites aceitáveis entre os poderes e rasga a Constituição ao retirar do povo brasileiro de forma arbitrária o direito histórico de protocolar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente por isso está marcado para daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, uma entrevista coletiva que a oposição e todos os líderes da oposição aqui no Congresso vão se manifestar sobre esse assunto. A gente segue acompanhando qualquer novidade. Chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Márcio. E é isso, Zaidan. Essa decisão monocrática do Gilmar Mendes, claro, vai passar pelo plenário, mas já suscitou as mais agitadas performances de representantes de todos os lados, que principalmente lá na Câmara e no Senado, com vídeos sendo postados aos montes, comentando o que eles consideraram entre aspas, absurdo do ministro Gilmar Mendes, mas tem muitos capítulos pela frente aí. Aliás, muitas reações são grotescas, né? Porque elas não têm nada a ver com o que está acontecendo, não guardam relação com o que está acontecendo. Inclusive, quando tentam dar a impressão de que as coisas hoje funcionam assim. Um juiz toma uma decisão e, a partir daquele momento, um juiz do Supremo, aquela decisão está valendo. Ela é imposta como leitura da Constituição. E não é assim. O Gilmar estava analisando uma ação movida por uma associação de magistrados e por um partido político, Solidariedade. E aí, o que aconteceu é que ele se manifestou. Ele é obrigado a fazer isso ou então a dizer, não, esse assunto aqui não cabe ao Supremo, qualquer coisa assim. Mas o questionamento era a respeito da constitucionalidade da lei atual. Então, ele estabeleceu novos parâmetros para o impeachment de um ministro do Supremo. Porém,
essa decisão tem de ser confirmada pela maioria, pelo menos, do Supremo, para que ela, de fato, seja considerada válida, né? Ela pode ser derrubada. Então, não é uma decisão monocrática, é um voto, é uma posição de um relator. E aí isso é exposto aos demais. Eu acho que o fato de estar marcada uma votação virtual, né? Então você tem início e fim estabelecidos, de tal hora às 23h59 de uma sexta-feira, é o prazo para votar. Né? Digamos, um exemplo aqui, do primeiro minuto da segunda-feira ao último minuto da sexta-feira. Mas alguém pode pedir um destaque. Algum ministro pode pedir um destaque e, portanto, levar o caso para o plenário físico. E aí, até votos que já tenham sido dados no plenário virtual desaparecem. Começa do zero, porque aí o assunto será debatido. E eu acho que seria interessante que isso ocorresse no plenário físico, para que houvesse debates, discussões, e essas discussões tendem a ser muito boas. Né? Porque o que acontece, Ronald? Ainda que concordemos com o que o Gilmar está dizendo, que há uma fragilidade do que está na lei, porque a Constituição ela não trata com minúcias de possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. O que ela diz é que o Senado, só o Senado, pode julgar um ministro do Supremo por um ato administrativo ou de responsabilidade. Só o Senado. E aí ficou valendo o quê? O texto de 1951, quando Getúlio volta ao poder, eleito em 50, toma posse em 51. Então, aquela lei de 51 sobre impeachment é a que vigora ainda hoje no Brasil. Então, ela também se estendeu para os casos dos ministros do Supremo. E entra uma questão relevante. O Gilmar não é legislador, ele não é um parlamentar que recebeu da população autoridade para fazer leis, propor mudanças nas leis, para legislar, enfim. Não é um legislador. Então, só tem cabimento ele propor essa mudança se ele encontrar na lei atual incompatibilidade com o texto constitucional e demonstrar isso. Demonstrar aos colegas que a lei atual fere princípios da Constituição. Ele não pode dizer assim, não, eu acho a lei ruim, então eu defendo aqui uma mudança. Não, isso é para legislador. Só deputado e senador podem fazer isso, né? Assim como deputados estaduais e vereadores, cada um em seu âmbito. Só, numa lei federal, só deputados e senadores podem fazer isso. Eu acho que essa lei atual é ruim, vamos mudá-la, vamos fazer outra lei. Ou então vamos fazer uma lei a respeito de um assunto que demanda urgentemente uma lei. Isso é atribuição específica, exclusiva, intransferível dos parlamentares, dos congressistas. Porém, o ministro do Supremo pode sim enxergar em uma lei incompatibilidade com a Constituição. E aí ele é obrigado a apontar essa incompatibilidade e dizer, olha, a Constituição está sendo contrariada. E o Supremo, não vivem dizendo, o Supremo é o guardião da Constituição? Como guardião, ele deve defender a Constituição. 3h11. A gente vai fazer um rápido intervalo agora para, na sequência, tratarmos de outro assunto da capital federal. Ainda nesse bloco, no próximo bloco, nós vamos a Brasília de novo e vamos... Vendo, Ronald? Oi, sim, Zaidan. É que tinha caído exatamente no minuto anterior, diga. Ronald. No desfecho aqui. Isso, não é exatamente isso, Ronald. Só para dizer que ele terá de demonstrar que a lei atual fere princípios constitucionais. E é isso que ele está argumentando. Não só o caminho para impeachment, portanto, só o Procurador-Geral da República poderia apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, e a mudança do quórum. Né? O quórum qualificadíssimo, 2/3 para aprovação de um impeachment. E mais,
ainda que aprovado, ele determina nessa decisão que o ministro não seria afastado. Ele permaneceria até que houvesse a votação. E aí ele pode ser afastado, mas definitivamente. Agora, ele tem de demonstrar que a lei atual fere a Constituição. Onde, em que ponto, em que artigo ela fere a Constituição. Ele não pode dizer, não gosto da lei, vamos mudá-la. Ele não é legislador. Mas pode defender a Constituição se ele enxerga que a lei atual fere a Constituição. Confesso que torço para que isso vá para o plenário mesmo, físico, porque aí as discussões seriam realmente interessantes de serem ouvidas.